Aula de História e Geografia, e o assunto de hoje é Economia e Desenvolvimento Urbano. Então, nós vamos ver alguns pontos importantes sobre a economia da nossa cidade. Uma forma muito forte de economia da nossa cidade estava totalmente caracterizada com o desenvolvimento rural, com a plantação de fumo, né? Arapiraca por muitos anos foi conhecido como terra do fumo. Então é isso que esse primeiro parágrafo ele nos fala, que ao longo de muitos anos o desenvolvimento econômico da cidade estava voltado para a cultura do fumo. Isso fez com que a cidade se tornasse conhecida no Nordeste, gerando riquezas e propriedades, e também ficasse conhecida com o nome, com esse apelido de Terra do Fumo, tá? Então você vê aí uma imagem de um agricultor fazendo o cultivo e acompanhando aí o desenvolvimento do fumo. Bom, mas chegou uma época, né? Isso é que o fumo ele sofreu uma crise. E aí foram surgindo outros meios, outros cultivos, né? Os agricultores foram buscando outras formas de se manter. E aí o que é que diz aqui o parágrafo? Que justamente quando aconteceu essa crise no setor fumageiro, o poder público buscou outros meios para motivar a economia da região. E onde é que estava centralizada essa economia? Na agricultura, né? Na plantação ou no cultivo. Antes de fumo, agora quem fazia toda essa parte do cultivo era a agricultura familiar, que mais na frente a gente vai ver o que significa, mas em outro momento a gente já estudou em geografia e história, que a agricultura familiar são aqueles produtores, né, que têm algumas terras e que fazem toda a plantação ali com o auxílio da família, não tem grandes maquinários, né? É uma coisa quem faz esse cultivo são os pequenos agricultores. Então a agricultura familiar é uma agricultura muito importante para o desenvolvimento de qualquer município, mas comparado com a industrial, a gente vê a questão mais de extensão, né? São territórios, a agricultura industrial, ela ocupa um território muito grande e usa máquinas muito grandes, né? Grandes tratores e maquinário para ajudar na colheita. Então, qual foi aí os principais cultivos que surgiu quando a crise do fumo começou? Plantio de milho, feijão, mandioca e soja. Então, essas famílias que cultivavam esses elementos aí, elas organizaram cooperativas e associações, favorecendo a permanência e a ampliação das atividades, além da garantia por parte dos órgãos públicos de apoio tecnológico, implementos e máquinas agrícolas. O governo, para estimular essas famílias, também ofereceu alguns incentivos, né, tecnológicos e algumas máquinas para ajudar no cultivo do milho, do feijão e da mandioca e do soja, tá? Da soja, desculpa. Então aqui é o conceito, a agricultura familiar, o que é o cultivo da terra, realizado por pequenos proprietários rurais, tendo como mão de obra essencialmente o núcleo da família, em contraste com a agricultura patronal, que a gente estudou como agricultura industrial no livro de História e Geografia, mas é a mesma coisa, que utiliza trabalhadores contratados, fixos ou temporários, e as propriedades médias ou grandes. Outro grande destaque no fortalecimento da economia arapiraquense é o destaque da fruticultura. Então, até o momento, continuamos na zona rural. Fruticultura e criação. Fruticultura, produção de frutas e criação de animais também, tá? A Arapiraca também é um grande produtor de hortaliças. Então, ele produziu por muito tempo hortaliças. E por volta aí desse ano de 2003, tinha uma área bem ocupada que ficou conhecida como Cinturão Verde, que era a produção de hortaliças ali naquela região. Além da agricultura familiar, a economia arapiraquense gira em torno da pecuária e dos investimentos no setor de indústria de beneficiamento de fumo, bem como indústria de alimentos e madeira, por exemplo, tá? Então, nós temos, sim, algumas indústrias na nossa cidade, ao longo da história, que ajudaram a movimentar a economia.
Outra coisa aqui, ó, que ajudou na economia além das produções rurais, né, agricultura e pecuária, nós vimos aí algumas indústrias de alimento, a indústria do fumo e de madeira, e agora nós vamos ver algo bem conhecido em Arapiraca, inclusive conhecido por muitos municípios vizinhos, que era a feira de Arapiraca, a feira local, né? Era muito forte. Aqui diz que além de ser um forte elemento, é uma forma de desenvolvimento. A feira, ela tinha uma característica cultural, não era só a questão econômica, né? As pessoas estavam acostumadas, tinha toda uma rotina para segunda-feira, o trânsito da cidade mudava e ainda hoje em algumas ruas esse trânsito também muda. As pessoas vinham muito das cidades vizinhas, do interior, da zona rural, para fazer as suas compras aqui em Arapiraca, na feira de Arapiraca. Hoje acontece também isso com menos incidência, mas acontece, tá? Então, a feira ajudou muito no desenvolvimento econômico, o comércio também da nossa cidade. E agora, o que é que nós temos de diferente? Do mesmo modo que a feira é referência na cidade, o desenvolvimento do comércio também é. E agora, após a inauguração do Garden Shopping, ele também se tornou uma referência na cidade de Arapiraca. Então, nós temos um shopping na capital ou então em Arapiraca. E aí as cidades mais próximas, quando precisam utilizar algum produto cuja loja só tem no shopping, se direciona à nossa cidade. Então, em 2010, Arapiraca ganhou um prêmio, um destaque, né, na revista Veja lá. Ela fez uma categoria das cidades que estavam crescendo muito e Arapiraca entrou como uma dessas cidades e ficou lá conhecida como uma das metrópoles do futuro, porque o crescimento da nossa cidade lá no ano de 2010 foi considerado bem acelerado. Agora nós vamos ver aí uma imagem do centro de Arapiraca. Essa é uma das principais ruas do centro, que é a Avenida Rio Branco. Olha bem direitinho para você ir identificando aí que rua é essa. Se você já passou por esse ambiente. Então, o centro urbano da cidade teve muitas modificações, né? Evoluiu bastante com o desenvolvimento do comércio. A cidade foi crescendo muito. Aqui o parágrafo diz o seguinte, ó: o centro urbano da cidade vem apresentando nos últimos tempos um intenso desenvolvimento provocado pelo incentivo à indústria, ao comércio e ao lazer, por meio do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. Então, o governo fez um programa chamado PAC e vinham incentivos, verbas, para ajudar as cidades a crescer. Isso ajudou muito no crescimento de Arapiraca. Também os bairros, eles foram sendo criados novos bairros. Isso é uma avaliação, gente, que esse livro fez da nossa cidade. E esse livro aí, ele foi lançado em 2019, tá? 2019. Então, foram estudos que foram feitos antes de 2019 e aí chegou a lançar o livro. A gente tá em 2022. Já se passaram aí 3 anos, né? E veja que tudo que ele tá falando a gente observa hoje, mas ainda com mais intensidades. Num período de 3 anos, a gente conseguiu ver mais desenvolvimento ainda na cidade de Arapiraca. Então, esses programas do governo ajudou muito. Os bairros foram criando novos bairros, as ruas foram sendo saneadas, calçadas, foi surgindo iluminação pública, transporte, limpeza, coleta, abastecimento de água. Todos esses recursos foram surgindo com mais intensidade na cidade, o que também ajudou a cidade a crescer, a vir mais indústria, a mais pessoas quererem morar aqui no nosso município. E com a inauguração do shopping, como a gente falou, né? Aqui, ó. A gente já falou anteriormente, só para marcar aqui o parágrafo que está falando sobre isso. Com essa inauguração do shopping, o comércio da cidade se tornou mais diversificado, mais opções, né? Algumas lojas nacionais que só tem no shopping, atraiu mais público para a nossa cidade.
Agora nós vamos ver uma parte do comércio antes, lá no século XIX, mais precisamente a Praça Manoel André. Então, essa praça aí lá no século XIX, nós vamos ver a Praça Manoel André hoje, que é um grande centro comercial da nossa cidade. Então, veja que tem muitas lojas. Aqui, ó, até o parágrafo cita que por ela diariamente transitam milhares de pessoas entre as lojas. Lojas de quê? De eletrodoméstico, lojas de conveniência, de tecidos, bancos, lanchonetes, restaurantes, farmácias. Então, a Praça Manoel André é um foco, né, do centro de Arapiraca, apesar que o centro está muito grande, tem muitos lugares lá que são muito frequentados, mas por aí, nesse local aí que a gente tá vendo, milhares de pessoas passam por dia. Aqui, ó, em 2000, aliás, no século XIX, e mais abaixo nos nossos dias. Agora você vai saber onde é a Praça Manoel André, se você não sabia aí o nome desse local, né? Então, aqui várias lojas, aqui embaixo, ó, várias lojas. Aqui em cima também várias lojas, um calçadão. E lá no fundo aqui, ó, a gente tem uma igreja, que é uma igreja muito importante também para a cidade de Arapiraca, que conta a história de Arapiraca. Em outras aulas nós vamos falar sobre ela. Então aí tá a Praça Manoel André, você viu o antes, no século XIX, e agora, atualmente, nos nossos dias, com a cidade em pleno desenvolvimento. Muito bem, vamos à atividade, depois de conhecer um pouquinho sobre a economia. Então, resumidamente, a nossa cidade, a economia da nossa cidade, aconteceu por muitos anos através da agricultura, mas hoje, além da agricultura, nós temos a indústria e o comércio, tá? Que movimenta a economia de Arapiraca. Então, aqui ele pede para você circular os elementos abaixo que compõem a economia de Arapiraca. O que é que você pode fazer? Se você não tem o livro, né, como é o caso da maioria dos alunos, você pode desenhar apenas os elementos que fazem parte da economia de Arapiraca. Então, aí você tem o fumo, faz parte da economia de Arapiraca. O comércio faz parte da economia de Arapiraca, tá? A pesca não, em nenhum momento, né? A gente falou de pesca. O cultivo de plantas e hortaliças, frutas e etc. Sim, com certeza. A extração de minérios, não, a extração de minérios não. Mais abaixo você tem a caça e a pecuária. Professora, posso escrever o nome? Pode sim, tá? Caso você não queira fazer o desenho, você pode escrever o nome. Então, repetindo aí, cultivo de fumo, o comércio, o cultivo de frutas e hortaliças e a pecuária. São aí os elementos que compõem a economia da nossa cidade. Questão 2, refletindo sobre o seu futuro, em quais dos setores da economia você gostaria de trabalhar. Por que escolheu esse setor? Você queria trabalhar no cultivo de fumo, no comércio, no cultivo de frutas e hortaliças, na pecuária. Você vai escolher um desses e dizer por que você escolheu isso. E outra coisa, caso você não queira escolher nenhum, faltou a indústria, né? Porque é poucas indústrias que tem na nossa cidade. Mas você pode citar um outro setor, sim, tá? Um outro setor, caso você queira. Vamos mais pra frente. Você conhece bem o seu bairro? Circule as instituições que estão nele. Então, o que é que a gente acha no nosso bairro? No nosso bairro tem correio? Não, não tem correio. Tem escola? Tem sim. No nosso bairro tem escola. Então, você vai olhar o seu bairro, tá? Tem aqui pessoas que moram em diversos bairros.
Você vai observar no meu bairro. Eu talvez estude numa escola em outro bairro, mas no meu bairro tem escola, então eu vou circular a escola. Se não tem, eu não circulo. Nós vamos seguir a mesma regra da primeira questão. Na terceira questão, você vai desenhar no seu caderno, ou então você pode escrever o nome dessas instituições que tem no seu bairro. Se tem o correio, você vai escrever o nome correio. Se tem escola, você vai escrever o nome escola. Tem teatro no seu bairro? Teatro é isso aqui. Não. Sim. Então, você vai responder conforme for o seu bairro. Tem farmácia? Tem museu? Livraria? Tem shopping? Tem cinema? Tem delegacia? Tem igreja? Então, escreve aí ou desenhe o nome das instituições que tem no seu bairro. Essa é a terceira questão. Na quarta, é para você fazer um desenho, observando as instruções que seguem. Então, aqui, quais são as instruções? As instruções são essas aqui. Você vai pegar o caderno e vai ouvir as instruções direitinho e vai tentar desenhar. Manuel está numa praça de Arapiraca. Manuel é o nosso personagem. Onde ao norte, ele depara com uma igreja, ao sul, com uma escola, ao leste, com o shopping, ao oeste, com um espaço verde de diversão. Então, olha o que você vai desenhar aqui. Praticamente, você vai desenhar um mapa aí. Manuel tá na praça, desenha o Manuel. Aí, ao sul, deixa eu ver o que ele falou primeiro. Ao norte, quer dizer que é em cima. Vai desenhar o que é ao norte? Uma igreja. Ao sul, é embaixo. Ele vai desenhar o que é ao sul? Uma escola. Ao leste, vai desenhar o que é ao leste? O shopping. E ao oeste, um espaço verde de diversão, tá? Então, ele está usando os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, e orientando você a fazer o desenho. Desenha o Manuel aqui no meio, e os outros elementos que foi sendo solicitado, conforme a localização aí, tá? Para facilitar, você pode até desenhar aí os pontos cardeais no cantinho da folha, para você ir lembrando, né? Norte, sul, leste e oeste. Para quando você falar leste, que lado é o leste? Não sei. Tá aqui, é desse lado, tá? Para você se localizar. Quinta questão, cite o nome das principais ruas da cidade de Arapiraca que você conhece. Hoje a gente citou a Avenida Rio Branco, né? No nosso estudo de hoje. Também falamos da Praça Manuel André, tá? Talvez tenha mais alguma que você conheça. A Avenida Rio Branco está lá no centro da cidade, é uma das principais ruas da cidade de Arapiraca. Nós temos a Praça Manuel André, nós temos a Rua Esperidião Rodrigues. Então, são bastante ruas que são bem famosas no nosso município de Arapiraca, que fazem parte ali do centro. Temos a Rua Expedicionário Brasileiro, né, que faz a ligação do centro da cidade até o bairro Baixa Grande. Então, são bastante ruas que são conhecidas. E você pode citar as ruas que você conhece aí no seu bairro. A rua da sua escola, né? E assim por diante, tá? Mas as ruas que compõem o centro da cidade que a gente aprendeu hoje, Avenida Rio Branco e Praça Manuel André. Muito bem, vamos ficar por aqui com a atividade de hoje, viu? Até a próxima aula, se Deus quiser.